Boa noite. Maioria do plenário reprova a concessão de subsídio ao transporte coletivo. Teve uma votação aí de 11 votos contrários e 9 favoráveis. A bancada de oposição planeja discutir uma nova proposta que atenda às necessidades dos usuários. Que venha ao encontro do que o transporte coletivo do município de Passo Fundo precisa, que é qualidade, que é chegar o ônibus lá na vila, aquele bairro mais distante do centro, no horário, que a gente possa garantir condições de trabalho para os trabalhadores, que são os motoristas e os cobradores que andam, né, nos ônibus da cidade, que a gente sabe que se está precário para o usuário, também está precário para o trabalhador. Já os integrantes da base do governo demonstram preocupação com o aumento da crise no setor. Vai se ampliar bastante e teremos reposição salarial pela frente, teremos discussão tarifária pela frente, então não saberemos o que vai acontecer. O certo é que, no meu modo de ver, no modo de ver como vice-líder da base, é que nós perdemos um grande passo. Você vai ver ainda o que disseram os representantes dos trabalhadores do transporte coletivo e da concessionária do serviço. Nesse ano, mesmo com a retomada das atividades produtivas e o retorno da circulação da população, a média de passageiros transportados tem sido de 28 mil passageiros por dia, cerca de 65% da quantidade de 2019. Os insumos, pneus, combustível, peças, etc., também tiveram um grande aumento de preços, impactando gravemente na saúde financeira do sistema. A gente representa os funcionários, a gente não tinha muita garantia, né, de algum benefício para nós nesse subsídio, nesse projeto em si. Então, tomara que melhorem ele, né? A sessão plenária de ontem iniciou diferente. Os parlamentares apreciaram o recurso contra a decisão que indeferiu a subemenda feita ao projeto número 107, referente à concessão de subsídio tarifário ao transporte coletivo. O requerimento foi protocolado pelo vereador Cláudio Rufa Soldar e tinha o objetivo de garantir os empregos dos funcionários como contrapartida ao recebimento do subsídio. Na nossa comissão da CPDE, nós temos 5 vereadores, 4 oposição. Eu fiz uma subemenda para poder, né, garantir os empregos dos funcionários. E nisso o presidente interferiu a minha subemenda. Como o presidente da casa interferindo, eu fiz fiz um recurso, que tive um prazo de 5 dias. Então, para tu ver que o projeto não estava bem especificado para as pessoas, não estava com contrapartida da empresa para o projeto. Não tinha garantia nenhuma. Então, eu acho que sim, que a gente tem que trabalhar aqui, temos que fiscalizar. O papel do vereador é fiscalizar. E o meu papel é esse, eu estou aqui para fiscalizar. Eu sempre digo, eu não sou oposição nem situação. O que for bom para o Passo Fundo, eu vou votar. O que for ruim para a nossa população, para a nossa comunidade, e ouvindo eles, eu sou obrigado a votar contrário por isso. Mas eu, bem tranquilo, da minha parte, eu sempre digo para as pessoas, estou aqui para trabalhar sério. Esse é o meu perfil de trabalho. Conforme o regimento interno, o recurso poderia ser discutido por 2 oradores. Conforme parágrafo único do artigo 169 do regimento interno, salvo as exceções previstas do regimento verbal ou escrito, que dependa da deliberação do plenário, não admite emendas, nem sofre discussão, mas poderá ter sua votação encaminhada por até 2 oradores, um a favor e outro contra, pelo tempo máximo de 2 minutos para cada um. Quando se trata de questões jurídicas, sempre há muitas interpretações, mas as pessoas que nós consultamos, elas foram praticamente unânimes de que a propositura do vereador não se sustenta. Então, tendo em vista isso e tendo em vista todo o processo legislativo, nós opinamos de que o presidente tomou a atitude correta em não acolher e dar andamento ao processo. E por isso emitimos parecer contrário ao acatamento, que foi
seguido pela vereadora Janaína, foi seguido pelo vereador Rafael Colucci e foi dado contrário pelo vereador Tadeu e a vereadora Ada, o que respeitamos, mas nós entendemos que neste momento sim, não cabe mais esse recurso e cabe sim nós avançarmos nesta discussão e vencida essa barreira, nós votarmos o projeto 107 que está em tela. A alegada ocorrência de inconstitucionalidade não se sustenta, porque não se trata de intervir na relação de trabalho entre uma empresa privada e seus funcionários. Se trata, sim, de condicionar a concessão de R$2 milhões em dinheiro público e que para o próximo ano pode ter mais R$2 milhões num contrato de concessão pública, num contrato há condições para que isso seja estabelecido. E quem concede o subsídio pode também conceder condições para ser exercido. Portanto, a manutenção dos empregos é uma condição legal e legítima que não interfere nas relações de emprego. Após as manifestações, a votação terminou com 10 votos favoráveis e 10 contrários. O desempate coube ao presidente Evandro Meirelles. Nós indeferimos uma subemenda no projeto 107, uma subemenda do vereador Rufa, e na qual ele protocolou um recurso e nós esperamos, o prazo regimental, na qual este recurso veio para a mesa diretora deu despacho, foi para a CCJ hoje mandou então para o plenário, e aonde foi votado pelos colegas vereadores, e aonde foi uma votação que deu empate, sobrando para que o presidente desempatasse. E eu, como já tinha dado meu despacho contrário a esta subemenda, porque é uma subemenda inconstitucional, sabemos das manobras políticas para procrastinar este projeto, a gente então deu o voto contrário e daí liberando e destrancando a nossa pauta, que já estamos aí com 12 projetos parados na casa para que sejam votados. Então agora nós liberamos a pauta para que possamos tocar os trabalhos aqui na Câmara de Vereadores. Em votação, o projeto de lei que autorizava a concessão de subsídio tarifário ao transporte coletivo foi reprovado. Por isso, nós conversamos com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Evandro Meirelles. Teve uma votação aí de 11 votos contrários e 9 favoráveis. Então, o projeto de lei 107 foi reprovado aqui na Câmara de Vereadores, pois o parlamento entendeu que este recurso não é necessário para o transporte público. Então, vamos aguardar agora os trâmites, Respeitamos a Casa Legislativa, pois vivemos num país democrático, e agora vamos aguardar quais serão as consequências do transporte público em Passo Fundo. Sabemos das dificuldades, sabemos que a partir de agora pode ter outros caminhos, a questão de subsídio para os funcionários, a questão de garantia de trabalho para esses funcionários, a questão da tarifa, se vai continuar o mesmo preço ou vai aumentar. Nós sabemos que os insumos, o combustível para que possam trafegar os ônibus está caro, o óleo diesel. Hoje está quase R$ 7,00 um litro de óleo diesel. Então, agora vamos aguardar quais serão os próximos capítulos do transporte público de Passo Fundo. Por quê? Por que eu digo isso? Porque teve várias cidades no Rio Grande do Sul onde o Poder Executivo Municipal disponibilizou esse subsídio. Mas aqui em Passo Fundo, respeitamos a oposição da Câmara de Vereadores, que não aceitou. Então é Natal, esta época mágica que aquece os nossos corações. É tempo de recordar as boas lembranças, celebrar novos laços e renovar a esperança de paz e sucesso. Desejamos que neste Natal toda a tristeza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão, carinho e positividade.
Ano após ano, superamos os obstáculos que a vida coloca no nosso percurso. E nos reunimos em família para comemorar o fato de estarmos juntos, com saúde e energia. Feliz Natal para todos e que o ano que começa seja cheio de luz e de amor. Regina Costa dos Santos, líder da oposição, e Wilson Liu, vice-líder da base, também conversaram conosco. Eu tenho convicção que foi uma vitória da população. Nós tínhamos um projeto muito ruim, amplo, que não possibilitava que os vereadores, tanto da base quanto de oposição, pudessem fiscalizar. Nós criávamos um subsídio sem critérios, sem contrapartida, sem sequer garantir prestação de contas, o que nos preocupou muito. Desde que nos demos conta da gravidade do projeto 107, que estava em discussão na casa, nós iniciamos uma série de mobilizações, sobretudo de mostrar para a nossa população de Passo Fundo o que estava sendo discutido e fazer com que a discussão que estava ocorrendo dentro da Câmara de Vereadores ela ultrapassasse as nossas paredes e que pudesse chegar a cada cidadão e cidadã. Porque nós tratamos hoje de uma matéria que diz respeito a recursos próprios do município. Ou seja, são os cidadãos e cidadãs que estariam pagando esse subsídio, porque é oriundo de recurso próprio, né, sobretudo do IPTU, que é algo que nos preocupa. A gente não pode mais aprovar leis que criam subsídios sem ter critérios. Acho que a gente está tendo hoje a oportunidade de mandar uma mensagem muito clara para a administração municipal que os projetos de lei que chegarem a esta casa, da forma como veio esse, a toque de caixa, com uma redação ruim, ampla, sem garantias de que o recurso público será utilizado da melhor forma, serão rejeitados pela Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores hoje, ela fez o seu papel de legislar e de fiscalizar. A minuta, se ela fosse aprovada, o projeto 107, como ele estava, seria, sim, um cheque em branco. E isso é muito ruim para a população, sobretudo, e para os vereadores também, porque a gente não tem como fiscalizar se o projeto de lei ele não é claro. Avançamos, sim, em transparência, em autonomia na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Acho que agora a gente tem a oportunidade de discutir um projeto de lei que venha ao encontro do que o transporte coletivo do município de Passo Fundo precisa, que é qualidade, que é chegar o ônibus lá na vila, aquele bairro mais distante do centro, no horário, que a gente possa garantir condições de trabalho para os trabalhadores que são os motoristas e os cobradores que andam, né, nos ônibus da cidade, que a gente sabe que se está precário para o usuário, também está precário para o trabalhador. A gente precisa garantir que a empresa cumpra com o seu papel, cumpra com o que está escrito no contrato, que a tarifa de ônibus seja reduzida no município de Passo Fundo. O município hoje paga uma das tarifas mais altas, sempre me arrisco a dizer que do Brasil. R$ 5,50 é muito caro, se anda muito pouco dentro de um ônibus para pagar R$ 5,50. Imagina o trabalhador que pega 4 ônibus por dia. Claro que às vezes é muito mais fácil comprar ali e pagar uma motinho, ou ainda de um carro pagar a parcela, do que andar de coletivo urbano. O caos que se tem hoje do coletivo urbano, eu tenho convicção que não é só por conta da pandemia, é pela baixa qualidade que temos. Agora o executivo que vai tomar a iniciativa e vai verificar quais as buscas que ele vai fazer e quais as proposituras que ele vai apresentar agora para frente, que vai ficar para o ano que vem. Só com isso, a crise no setor do transporte público ele vai se ampliar bastante e teremos reposição salarial pela frente, teremos discussão tarifária pela frente, então não saberemos o que vai acontecer. O certo é que, no meu modo de ver, no modo de ver como vice-líder da base, é que nós perdemos um grande passo, tendo em vista que a Câmara aprovou a rubrica no PPA, aprovou na lei orçamentária, aprovou o projeto do fundo municipal, que vai fazer o financeiro, onde o recurso vai entrar, e agora rejeitou esse projeto. Então isso é bastante estranho e, no mínimo, contraditório. Mas é do jogo.
cada vereador é livre, vota conforme sua consciência, conforme seu pensamento, as consequências vêm logo ali. Não existe almoço de graça, então logo nós vamos ter que ver. Agora vamos esperar agora a poeira baixar, vamos sentar com o executivo para ver o que se pode propor para o ano que vem para equalizar essa crise que está estabelecida. E não se trata de salvar a empresa A ou B, mas é o sistema de transporte, que são aquelas pessoas que todos os dias abrem nossas unidades de saúde, são as merendeiras das escolas, são os faxineiros das escolas, são a grande maioria dos profissionais, enfermeiros e técnicos de enfermagem dos nossos hospitais aqui da cidade, são os trabalhadores e trabalhadoras do comércio da nossa cidade que precisam do transporte coletivo, que não tem outra oportunidade. Então não sabemos bem como isso vai ser. Mas o certo é que virão novas propostas, novos projetos, porque isso urge ser trabalhado, reequalizado, e aí vem uma nova discussão, uma nova votação e a vida segue. Quem está nos acompanhando sabe que 2 milhões não salvam uma empresa. A gente sabe que não salva uma empresa, mas pode fazer muita diferença nos nossos serviços públicos, inclusive no próprio transporte coletivo da nossa cidade, melhorando as vias, melhorando as paradas de ônibus que estão precárias. E não tem problema se a gente chegar no ano que vem e construir uma proposta de subsídio, mas para qualificar e com transparência na utilização desse recurso. Nós recebemos uma carta do sindicato que representa os trabalhadores. A carta, inclusive, trazia esta angústia dos trabalhadores, porque se teve a notícia de que seria congelado, né, a tarifa do próximo ano, ou seja, ela não seria reajustada, mas isso não significava que eles teriam o reajuste salarial, nem garantindo a inflação. Então, quer dizer, os trabalhadores da Coleurb não tinham garantia nenhuma, nem dos seus trabalhos, nem do seu reajuste salarial. E por isso votamos contrário, por isso a gente derrubou esse projeto. O serviço público do transporte é uma concessão, isso está contratualizado e não nos cabe mexer nisso, porque isso coloca em desequilíbrio esta relação. Então, mexer em questões de manutenção ou não manutenção de empregos, isso foge da nossa alçada, não é da nossa iniciativa, é da iniciativa do governo federal e é da iniciativa, as leis trabalhistas não nos cabem legislar sobre isso. Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que, como é uma lei autorizatória, depois vem o decreto de fato que vai estabelecer todos os critérios. O prefeito, com a lei aprovada, ele sentaria com as empresas e viria. E o terceiro ponto importante, este acordo que nós hoje temos é com este sistema de ônibus, é com estas linhas que estão contratadas, e não importa se uma linha tem... A empresa vai e faz toda a extensão e pega 3 passageiros ou 4, ela tem que fazer, ela não pode se negar. Bom, na concessão agora, na nova licitação que está em jogo, há uma possível redução de linha, uma reequalização de todo o sistema, e aí também vai se pautar, bom, que tipo de ônibus nós queremos? Pequenos ou grandes como são? Queremos com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com internet ou sem internet? Essas questões todas não havia quando isso foi pactuado. Então, não tem como no meio do caminho, a Câmara não tem essa autonomia para modificar. Então, tudo isso vai ser na próxima licitação, o edital vai dizer o que vai ter e aí vem a tarifa. E, é claro, quanto mais nós colocarmos, nós vamos ter a tarifa. Como um carro quando a gente compra o carro básico, mas eu quero ele com ar-condicionado, eu quero mais isso, quero mais aquilo. Então isso vai elevando o preço. O básico é um preço e cada item que a gente vai acrescentando, você vai elevando também o preço. No transporte público não é diferente. Finalizamos esta edição com o presidente do Sindiurb e o posicionamento da concessionária do transporte coletivo. A Coleurb manifesta sua preocupação com a não aprovação pela maioria da Câmara de Vereadores do projeto de lei do subsídio para o transporte público de passageiros, considerando a grave crise que o setor atravessa. O município de Passo Fundo é o único do seu porte que ainda não instituiu o benefício, destinado ao sistema como um todo, principalmente aos usuários e não às empresas. Dezenas de cidades no Rio Grande do Sul concederam esse auxílio financeiro ao sistema de transporte por causa da diminuição do número de passageiros, gerando as dificuldades generalizadas no setor, ainda agravadas pela pandemia.
Em 2019, eram transportados em média 45 mil passageiros por dia. No início da pandemia, caiu para 8 mil. Nesse ano, mesmo com a retomada das atividades produtivas e o retorno da circulação da população, a média de passageiros transportados tem sido de 28 mil passageiros por dia, cerca de 65% da quantidade de 2019. Os insumos, pneus, combustível, peças, etc., também tiveram um grande aumento de preços, impactando gravemente na saúde financeira do sistema. Mesmo diante desse cenário, com a diminuição da receita e aumento das despesas, a Coliurb não mediu esforços para manter o serviço, o pagamento dos salários e encargos dos colaboradores em dia, assim como os compromissos com os fornecedores. A empresa espera que o assunto volte a ser discutido pelos poderes executivo e legislativo, sempre na busca de uma tarifa adequada e que permita a sustentação mínima do transporte, que é o direito social constitucional garantido. A gente, de forma nenhuma, é contra o subsídio, né? A gente entende a dificuldade que a empresa está tendo, né? Não só as duas empresas, como todo o país está com essa dificuldade no transporte, mas o projeto em si não tinha... O que a gente deve ter em vista assim, é os funcionários, né? A gente representa os funcionários, a gente não tinha muita garantia, né? De algum benefício para nós nesse subsídio, nesse projeto em si. Então, tomara que melhorem ele, né? E saia o quanto antes isso aí, né? E o Jornal da Câmara termina aqui. Fique agora com a reapresentação da primeira plenária da semana. Uma ótima noite e até amanhã.